Convidamos agora o doutor Fernando Monteiro Marcelino para proferir a sua palestra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o conselheiro Anselmo Roberto, diretor da Escola de Contas, que aqui representa a presidência daquela casa, os conselheiros. Também o diretor da escola, diretor técnico da escola, o Argolo, e com muita simpatia foi quem nos recebeu hoje logo cedo, aqui na casa. Por parte dos sergipanos, queria cumprimentar também o meu chefe imediato, Antônio Álvaro, e a diretora de comunicação, também aqui presente, e também o deputado, o ex-deputado Ismael Sergipano, e que muitos nos alegram com sua presença aqui nesse evento. A LRF, Marcos começou a falar de detalhes, eu também vou descer um pouquinho, é uma prática nossa. Então, ela também poderia ser chamada de LFA. Alguém já ouviu essa associação? LRF igual a LFA. Lei de freio de arrumação. Lá em Sergipe a gente chama de freio de arrumação. Quando o negócio está meio bagunçado, né? Então, existe o freio de arrumação. O que é que acontece? Naquela oportunidade, década de 90, após o Plano Real, 94, em 98, houve uma coisa muito importante, né, para nós, que foi o Programa de Ajuste Fiscal dos estados e grandes municípios, onde, com a agregação das contas nacionais, se procurou buscar um equilíbrio do pagamento da dívida. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Marcos falou nisso, foi iniciada, foi editada com esse objetivo, de que houvesse um controle. Também ele enfatizou a despesa de pessoal, e eu vou enfatizar um pouco a questão da dívida pública. Ok? Ela é complexa, mas ela não é difícil. Logo no início dela, ela traz assim, os seus pilares, de uma forma bem interessante. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, o grande objetivo, como a gente falou, da LFA ou da LRF, é o equilíbrio das contas públicas. Mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites. Não se falava antes em metas e muito menos em limites. Então, a inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os elementos inovadores foram muito importantes naquele momento e são até hoje. Inclusive, a gente gostaria de parabenizar os organizadores do evento por chamar de novo à tona esse tema, né, tão importante nesse momento. Tão importante nesse momento. A LRF. E condições no que tange a... Aí coloca os parâmetros. Logo no início estão colocados os parâmetros. A renúncia de receita, a geração de despesas com o pessoal, a Seguridade Social e outras como as dívidas consolidadas, imobiliária, operações de crédito e o resto a pagar. Porque antes a Lei 4.320, havia uma previsão de restos a pagar, mas ela não tinha a consistência que foi dada com a LRF. Então a dívida era deixada para o gestor seguinte, de uma forma desorganizada, sem inventário, e o que se pretendeu colocar com a LRF é organizar um pouco, dar realmente o freio de arrumação que se pretendia dar. Então, esses foram os pilares fundamentais. Eu só queria chamar a atenção aqui, reforçar a questão da transparência, que foi depois muito reforçada pela Lei 131, e a questão da responsabilização. Porque no quadro seguinte, a gente procurou colocar para vocês os indicadores e as metas que os entes, no caso dos municípios, teriam a partir de então, para balizar a sua gestão, a sua execução orçamentária e financeira. Então, o gasto total pessoal, o gasto com o executivo e o gasto do legislativo, tá? A encomenda para nós foi que a gente desse a ênfase no legislativo, mas as pesquisas atuais estão mostrando o seguinte: o legislativo se equilibrou, na sua grande maioria, o legislativo se equilibrou. O executivo, por algumas condições de conjuntura, né,
avançou até um determinado momento, e daí então, com essa crise econômica que a gente está vivendo a partir de 2008, as coisas começaram a complicar um pouquinho. E aí, outros parâmetros de dívida, isso não é muito comum em municípios pequenos, a não ser as dívidas de INSS e os precatórios, que de vez em quando, né, colocam o município em situação muito ruim, precatórios trabalhistas, principalmente, ou de obras, né? E que, então, isso colocou a gestão num novo patamar. Eu gosto muito desse quadro porque ele, na verdade, ele retrata, ele traduz as exigências da Constituição com a 4.320, com a LRF. Então, tudo começa lá com o PPA, passando pela LDO, pela lei de orçamento, as metas periódicas, com as programações. É teoria, mas se fizer é bom. Então, os prefeitos estão colocando que precisam de equipes de controle, sistemas de controle que possam permitir melhorar e aprimorar a gestão, né? Então, isso, a lei já trouxe esses instrumentos de forma adequada. Daí em diante é formar seu sistema de controle e sistemas de informação. Sistemas informatizados ajudam muito. Ajudam muito. Limites de pessoal e limites de operações de crédito. Os relatórios periódicos. A transparência foi também reforçada, a gente falou. E o RRO e o RGF, os dois relatórios obrigatórios, passaram a demonstrar à sociedade os números do município, dos estados e da União. E a prestação de contas anual, a grande matéria-prima dos tribunais de contas. Os tribunais de contas trabalham seu objetivo maior na análise das contas e dos processos de prestações de contas anual. Já falamos sobre os relatórios. Aqui a gente tem que fazer, coordenador, mais ou menos como aquela propaganda de medicamentos, em que no final esse medicamento não é muito rápido, esse medicamento não é aconselhável no suspeita de dengue. Então é mais ou menos isso. A gente está passando algumas passagens aqui que já foram ditas. Então, fundamentalmente, para quem está estudando o LRF, o conceito de receita corrente líquida que Marcos falou muito bem, e o conceito de despesa total com o pessoal. Restos a pagar e restrições à contração de dívida no último ano de mandato. Uma coisa que eu gostaria de reforçar são as questões relativas às obras de grande vulto e à execução orçamentária financeira em diversos exercícios. As primeiras interpretações falavam o seguinte, concluíam a priori de que haveria que se empenhar toda a obra, equivocadamente naquele momento por conta da edição da lei, né, as primeiras interpretações. Mas não, se a obra é de fato plurianual, você vai empenhando de acordo com a realização dela. Então isso ficou pacificado. Ainda hoje, eventualmente surgem essas dúvidas, mas ela, na verdade, está pacificada e com tranquilidade. Isso serve para grandes obras do município. A atuação dos TCS e o cumprimento da LRF. Então, o controle externo, para vocês, para uma boa parte de vocês aqui presentes, que são membros das unidades jurisdicionadas, então, o controle externo será exercido pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas vai receber das unidades jurisdicionadas, ou em forma impressa ou de forma sistêmica, as análises, as informações obrigatórias, vai passar a analisá-las. A partir disso, e de acordo com o cronograma e o planejamento de cada Tribunal de Contas, vai realizar suas auditorias e inspeções de acordo com as regiões ligadas aos conselheiros de área, relatores. E a análise e julgamento das contas anuais, e aí o parecer prévio do TCE, finalizando esse processo, que na verdade
do ponto de vista técnico. Depois disso, enfim, é a análise do legislativo, do poder legislativo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que a desobediência à LRF será alvo de apontamentos das equipes do tribunal e podem levar à rejeição de contas dos municípios, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Então, para chamar a atenção ao pessoal, quanto aos cuidados com a LRF, ou seja, excesso nas despesas de pessoal, dívidas contraídas no último exercício de mandato, ausência, atraso ou inconsistência nas publicações dos relatórios e eventuais extrapolamentos da dívida consolidada. E o cumprimento, né, dos percentuais, dos limites da educação e da saúde, que são encampados pela LRF. Acabam também contaminando as contas anuais, caso não sejam cumpridos. E são acompanhados pelos tribunais através dos relatórios. Bom, mas aí, para finalizar esses últimos minutos, a gente tem 3 reflexões básicas. Qual seria a situação dos entes federativos se não houvesse a LRF? O que é que vocês acham? Vou aproveitar o bombom de Marx para premiar isso aqui. Então, o que é que vocês acham? Se não houvesse a LRF, o que é que aconteceria? Como é que estaríamos hoje? Caótico. Caótico. Se hoje está difícil, sem a LRF, o negócio seria muito complicado. Isso foi um estudo do IPEA, na época, em 2007 e 2008, eles colocaram graficamente, o que é muito interessante. Essa é uma demonstração do período anterior à LRF. Então, vocês estão vendo a situação de alguns vermelhinhos e alguns azuis mais escuros. Aqui, após algum tempo da LRF, as situações mais complicadas foram sendo minimizadas, mas houve um outro fenômeno, que as situações próximas ao limite também aumentaram. As críticas diminuíram, mas houve um aumento daquelas que estavam um pouco distantes. Algumas características do período até 2008. Municípios com excesso buscaram enquadramento. Sim, houve uma busca grande no enquadramento. Municípios menores aumentaram o gasto com pessoal nesse período. Por quê? O limite foi entendido também como não havia, ou havia na Lei Camata, mas de uma forma menos consistente, vamos falar assim. Então, a calibragem foi feita nos estados e grandes municípios. Era muito para os municípios pequenos. Então, deu uma certa liberdade para avançar na despesa de pessoal. Ok? Período seguinte. Já mais recente. Aumento real do salário mínimo. O prefeito falou hoje aqui. Piso nacional do magistério. Diminuição relativa de expectativas de receita por conta das desonerações mais recentes. Despesas de pessoal apresenta dificuldades de gestão porque ela é rígida, ela é difícil de lidar, de gerenciar. O declínio da atividade econômica só reforçou aí o quadro de deterioração dos últimos anos. E aquilo que Marx falou, de se estimar a receita e fixar a despesa, o que é que está acontecendo? Infelizmente, a mesma coisa, só que invertida. Fixa a despesa e eu vou igualar a receita a isso com fontes que não são as próprias, nem correlatas com as transferências. Ok? Isso é um quadro da Confederação Nacional dos Municípios, falando da perda do FPM só de 2008 para 2009, cerca de 2 bilhões, por conta das desonerações tributárias. E esse quadro eu gostaria muito de que vocês prestassem atenção, porque não sei se dá para identificar que são 3 montanhas. São 3 montanhas. A montanha mais escura é a de 2000.
publicação da lei. A do meio, a avaliação intermediária 2006. E a da direita, pontilhadazinha, é a de 2012, mais recente. Isso é um estudo do ano passado, que tem como base as contas de 2012, claro, porque existe sempre uma defasagem. Vocês estão reparando, o limite é o 0,6 para os municípios. Nós estamos quase encerrando. A montanha, ela está se deslocando para a direita. O limite, no início, ele era muito concentrado no 0,4, só que havia um grande número de municípios indo até 0,8. Essa linha maior. A do meio, houve um encurtamento aqui, menos municípios extrapolaram o limite, mas ela caminhou do 0,4, lá no pico, para 0,5. E a de 2012, os dois movimentos. Tanto aumentou para próximo do 0,6 ou acima de 0,6, como o maior número de municípios extrapolou o indicador. A LRF vai ser alterada ou flexibilizada? Duas avaliações. Do ponto de vista técnico, imagina, a STN não discute isso de uma forma que no curto prazo possa haver algum tipo de alteração. Até discute, mas o cenário do ambiente técnico não é de alteração. A LRF é um avanço que definitivo e não pode ser flexibilizado em seus pilares. Do ambiente político, a possibilidade de reversão para acomodar pressões de mudança na LRF em virtude das dificuldades econômicas atuais. O ambiente político ele é diferente do técnico, em que todas as variáveis podem se materializar. Mas o cenário hoje não é de mudança nesse sentido. Mas se houvesse uma mudança, qual seria a reação dos agentes econômicos? Isso é importante nesse momento de crise. Deterioração dos padrões para a condução da política fiscal. Perda da qualidade do aconselhamento externo do FMI. Isso ainda é importante para o nosso país. Ainda é importante para o nosso país. Espaço para afrouxamento da política fiscal. E aí, aquilo que vocês falaram no início, ou seja, poderíamos entrar num processo caótico nas finanças públicas municipais, estaduais, etc. A melhor forma de lidar com as incertezas é exibir uma contrastante austeridade fiscal. O mais prudente seria trabalhar com alto contraste e não apostar na capacidade dos mercados de distinguir tons de cinza, aproveitando aí a moda do cinema atual. Ou seja, se há uma crise, se afrouxar é pior. Nesse sentido da lei de responsabilidade fiscal, o sentimento hoje dos mercados é que ela deve ser mantida em seus pilares. Tá? Deve ser mantida em seus pilares. Para os municípios, o grande desafio é a busca do pacto federativo, aumentar a receita e diminuir as despesas. Sempre é possível alguma coisa, a gente trouxe apenas alguns exemplos, atualização de IPTU, de base de ISS, etc, etc. A gente vai deixar isso à disposição de vocês aí. Cota parte ICMS, PVA e banco de projetos nos municípios para... A gente conversava antes da palestra sobre o prefeito hoje e seus auxiliares são espécies são homens de captação de recursos, na verdade. Tem uma equipe boa, tem um sistema de controle interno muito bom e acabam caindo em campo para captar recursos. Concluindo, já que o coordenador permitiu, então, a mensagem de otimismo é a nossa região é de um potencial incrível. Nós temos 9 estados, com 1.700 municípios, 51 milhões de habitantes, o que é muito, é um público, um mercado consumidor muito grande, bastante significativo.
um PIB de 93 bilhões de dólares, um PIB per capita de 1.856, 18 terminais marítimos, 18 aeroportos, 9 internacionais, 450 mil quilômetros de rodovias, 8 mil de ferrovias, 27 milhões de capacidade instalada. Então, nós temos o potencial. O Nordeste é o terceiro na linha das regiões. Nós estamos trabalhando e vamos, daqui a algum tempo, superar a região Sudeste. Não tenho dúvidas sobre isso. E grandes investimentos aconteceram nos últimos tempos. Então, há sim cenários positivos, doutor Álvaro, para que a gente possa sair disso. Agora, tem que cuidar da casa, utilizar mais uma vez do freio de arrumação, né? Algumas experiências interessantes lá no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe tem acontecido, e na auditoria operacional, por exemplo, algumas experiências do ano passado, a gente poderia dizer que tem espaço sim para gerenciar a despesa. Tem muito contrato sem acompanhamento, sem fiscalização interna do município. Ou deficiente. Então, aí gera-se espaço para diminuir a despesa e conseguir um resultado orçamentário, uma execução financeira favorável. Algumas fontes de informação que a gente colocou no trabalho, vai depois disponibilizar para vocês. E aí, só um instante com Fernando Sabino, né, para a gente refletir um pouco. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos. Antes de terminar, façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Obrigado pela paciência e participação de vocês. Vamos seguir em frente.